Durante sua infância, Yamato foi sequestrado por Orochimaru e se tornou uma das 60 crianças que eram suas cobaias. Ele os injetou o DNA do primeiro Hokage, na esperança de que poderia replicar a capacidade do Shodai de utilizar estilo madeira, bem como uma capacidade qualificada para controlar as Big. Orochimaru depois abandonou o experimento acreditando que nenhum deles sobreviveu. No entanto, Yamato foi o único sobrevivente, e viu-se dotado de habilidades do Shodai. Compartilhando o mesmo DNA de Hashirama Senju, Yamato possui a assinatura do Shodai, a Kekkei Genkai do estilo madeira. Esta Kekkei Genkai que lhe permite combinar terra em sua mão direita e água em sua mão esquerda, para criar a vida das plantas, tais como árvores e até mesmo grama que podem ser cultivadas a partir de qualquer superfície. Essas árvores podem ser cultivadas não só a partir da terra e da flora pré-existentes, mas a partir de seu próprio corpo, bem como transformando as suas células em fonte de vida. Ele também provou ser hábil com técnicas individuais de água e terra, como pode ser visto quando ele usou-os em conjunto para criar rapidamente uma cachoeira gigante para o treinamento de Naruto, primeiro, levantando o chão e, em seguida, criando água para cair a partir dele. Além de ter sido um dos mais habilidosos ninjas da história de Naruto, Hashirama foi um dos poucos capazes de utilizar a liberação de madeira, um tipo avançado de transformação da natureza que combina os chakras de terra e água. No entanto, a partir da absorção do material genético de Hashirama, outros personagens também herdaram essa capacidade, como foi o caso de Yamato, uma das poucas crianças que sobreviveu aos experimentos de Orochimaru. Dessa forma, muitos fãs podem se questionar qual é o real nível do domínio de Yamato da liberação de madeira, e se ele seria capaz de executar a mais poderosa das técnicas de Hashirama, o Senmokuton, Shinsenju, ou também conhecido como a arte sábia da liberação de madeira, várias milhares de mãos verdadeiras. Caso você não esteja familiarizado, essa é uma técnica em que Hashirama cria uma estátua de madeira com milhares de mãos de dimensões colossais, deixando até mesmo uma besta com cauda pequena ao seu lado. Foi utilizando essa técnica que ele conseguiu derrotar o Susanoo de Madara na primeira luta entre os dois, com os seus golpes sendo tão devastadores que criaram o local que hoje conhecemos como Vale do Fim. Mais sobre a capacidade de Yamato de utilizar essa técnica, no capítulo 297 do mangá de Naruto, quando Sakura questiona Yamato se também poderia aprender a liberação de madeira, ele responde que só consegue utilizar esse tipo de habilidade por conta das células de Hashirama, e que mesmo assim o seu poder não chega nem perto do que o primeiro Hokage era capaz. O principal motivo para isso é que Yamato não possui as gigantescas reservas de chakra de Hashirama, e como consequência ele não é capaz de executar técnicas tão gigantescas. Mesmo assim, durante a Quarta Guerra Mundial Shinobi, Tobi utilizou Yamato para reforçar a sua liberação de madeira, conseguindo utilizar uma técnica parecida, chamada de Rei Lotus Kanzion. Embora a estátua criada por essa técnica seja consideravelmente menor que a de Hashirama, Tobi conseguiu utilizar esse jutsu para canalizar as 5 transformações da natureza.